o filósofo e teólogo Bert Hellinger, criador das constelações familiares, né? Mas assim, abrindo parênteses, né? O que é que significa constelação familiar? É uma abordagem terapêutica que visa revelar padrões ocultos dentro do sistema familiar. E com isso, revelando esses padrões, né? Promover a cura e o equilíbrio. O que é que acontece? Esses padrões, gente, muitas vezes, né? Eles são transmitidos, muitas vezes não, né? Sempre. São transmitidos de geração em geração, né? E então eles podem afetar as relações, a saúde, o bem-estar como um todo, né? Dos indivíduos, né? Das pessoas pertinentes àquele sistema familiar, certo? Vocês lembram que já conversamos algumas vezes sobre os campos morfogenéticos, né? E então, o campo morfogenético, a gente relembrando o campo morfogenético, né, que foi trazida a explicação pelo biólogo Rupert Sheldrake, né, que ele explicou que é um campo invisível de transmissão de uma informação. E então, dessa transmissão, vão se criando padrões de comportamento, tá? E aí, a gente relembrando disso, a gente vai compreender, então, esse sistema familiar onde esse filósofo e teólogo, né, Bert Hellinger, né, criou a constelação familiar ao identificar esses padrões de comportamento, de sentimentos, certo? E aí passando de geração a geração, tá? E o que é que acontece? Ele observou, nesses seus estudos, né, que existem três leis universais que regem as dinâmicas familiares, conhecidas também como as três leis do amor, certo? Olha, deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu preciso deixar claro o seguinte: como vocês sabem, eu não sou consteladora familiar, tá? Eu sou uma curiosa, eu gosto de ler tudo, eu gosto de ir buscando, né, conhecimento, certo? Eu leio até bula de remédio, mesmo que seja remédio que eu não esteja fazendo uso, tá bom? E então, dentro dos nossos estudos, né, nos traz o interesse de todos esses aspectos de leis universais que dirigem os nossos comportamentos, leis essas nas quais nós estamos inseridos. E que a gente, não tendo conhecimento, a gente fica meio perdido, meio aturdido, né? Buscando soluções muitas vezes para nossos conflitos internos e que a gente não encontra ou tem dificuldade de encontrar, certo? Precisava fazer esse parênteses. Então, trouxe aqui reflexões para a gente fazer a respeito e a gente ir compreendendo mais a dinâmica, né? Desse desenvolvimento do nosso espírito. Por isso que eu falei que é uma abordagem espiritual e não uma abordagem de um constelador familiar. Nessa abordagem espiritual, nós vamos compreender como é que se dá essa dinâmica do sistema familiar, certo? E então vamos lá, voltando um pouquinho como falava na minha época, né? Voltando à fita, né? Bert Helling, que foi o criador das constelações familiares, né? E constelação familiar é uma abordagem terapêutica que visa revelar padrões ocultos, ou seja, que estão ali, né, por baixo dos panos, dirigindo nossos sentimentos, nossas emoções, nossos comportamentos, né? E com isso, como é uma abordagem terapêutica, com isso promover a cura, né, daquele indivíduo que busca esse tipo de terapia, tá? E então o seu equilíbrio. Aí o que é que acontece? Dito isso, né, o que foi mais que ele percebeu nos seus estudos, né? Ele percebeu, dentro desses padrões, que existem três leis universais que regem essas dinâmicas familiares, ou seja, esse sistema familiar, né? E que também dá-se o nome de as três leis do amor. A gente não vai enveredar muito minuciosamente nos caminhos, né, das leis do amor. Por que se chama leis do amor? Porque a nossa intenção hoje é abordar um dos aspectos apenas, que é do honrar pai e mãe, como a gente tinha conversado lá no comecinho, tá certo? E aí, num outro momento, a gente pode abordar os outros aspectos e aí a gente enlarguecer mais a compreensão, tá? E então, essas três leis universais que vêm a ser a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. Como a gente quer conversar sobre o honrar pai e mãe,
O aspecto, a lei na qual a gente vai se ater nesse momento é a lei da hierarquia, tá? Que aí, então, a gente vai dar início à nossa compreensão com ela. E aí, como eu falei, em outros momentos, a gente pode abordar as outras leis e compreender um pouquinho mais, enlarguecer mais, né? A nossa compreensão. Então, o que é que vem a ser a lei da hierarquia? Tudo isso dito, né? É fonte dos estudos, das pesquisas, das observações deste criador, teólogo, ele é um teólogo, foi um teólogo, né? Das constelações familiares, o Bert Helling. E aí, então, o que é que ele diz? O que é que vem ser a lei da hierarquia? Para a visão sistêmica, que é esse sistema, né, familiar, todo e qualquer membro de uma família tem um lugar e uma função específica, né, que que é importante respeitar essas posições e funções para manter a harmonia familiar. Agora, veja bem, está se falando para manter a harmonia familiar, mas nós vamos ver que é para manter o nosso equilíbrio. E então, mantendo o nosso equilíbrio, vai se manter uma harmonia familiar. Mas eu quero que vocês entendam que quando se fala na harmonia familiar, não é no sentido estrito do termo, tá? Ah, você viver em harmonia com a sua família, com o seu grupo familiar. É muito mais profundo que isso, é muito mais extenso que isso, tá? E então, é assim, viver com fluidez, com leveza, né? Com paz. Por quê? Porque você encontrou a sua posição e você respeita esta lei de hierarquia. Você compreende e você vivencia em si, tá? Vamos lá. E aí, então, dentro dessa lei de hierarquia e dentro, né, dessa explicação dele, que todo e qualquer membro de uma família tem um lugar e uma função específica, o que vem a explicar, né, o honrar pai e mãe, que até parece que foi retirado do evangelho, né, dos mandamentos, honrar pai e mãe. Não, tá? Aqui se trata de uma outra abordagem, mas sim, também podemos pensar da forma dos mandamentos, do honrar pai e mãe, e levar uma compreensão ter uma compreensão mais alargada desse mandamento. E nessa compreensão mais alargada, então, a gente compreender o que pode significar, né? Um desses mandamentos, certo? Que tem os 10 mandamentos, né? Um deles é o honrar pai e mãe. O que a gente está querendo dizer é que Bert Helling não tirou de lá, tá? Ele se ateve a essa conceituação, essa formulação que ele deu, né? De que todo membro de uma família tem um lugar e uma função. E aí a gente compreendendo a lei de hierarquia, com base nisso, a gente compreendendo e vivendo esse processo, a gente encontrar o íntimo equilíbrio. E encontrando o íntimo equilíbrio, então a gente viver em paz com todos, tá? Então, o que vem a ser honrar pai e mãe. Veja bem, para a gente compreender primeiro o que seja honrar pai e mãe, vamos compreender primeiro o que não é honrar pai e mãe, que não significa obedecer, não significa submissão, no sentido de que você vai ter que baixar a cabeça para tudo. Porque, veja bem, se você tiver um pai ou uma mãe que seja usuário de drogas e mande você usar drogas, você vai obedecer? Isso é honrar pai e mãe? Não, né? Então, não é obedecer, não é ser submisso nesse sentido de não questionar nada e baixar a cabeça para tudo, para as arbitrariedades, né? Nós sabemos aí quando a gente estuda os transtornos de personalidade que existem mães narcisistas, né? Pais narcisistas, entendeu? E que causam grandes transtornos na vida dos filhos, certo? Então, honrar pai e mãe não ser esse serviçal, né? Não é essa obediência. E também não é amar sentimentalmente. Porque, como a gente sempre fala, que o amor é uma forma de viver. E então, às vezes, muitas pessoas vivem em conflito porque não sente o amor como sentimento aos pais. E o honrar pai e mãe não significa que você tenha que ter esse sentimento.
tá? Que o amor como sentimento vai envolver afeto, carinho, né? Vai envolver essa reciprocidade desse afeto, certo? E então você pode não sentir esse amor, mas você vai ter o amor como uma forma de viver. E aí então você vai compreender que esse honrar pai e mãe, você vai praticar o amor como uma forma de viver, porque é o amor que vai estar em você. Então, é independente do amor do outro, independentemente se seus pais te amam ou não, certo? E respeitá-los, tá? E então, não vai significar que você tenha um sentimento, que você conviva com seus pais, que você seja submisso, sem voz, né? Que você seja aquela pessoa totalmente castrado diante dos seus pais, tá? Mas é o respeitar, o compreender essa hierarquia como no sentido do lugar e da função, que é o quê? Os nossos pais, antes disso, vamos compreender uma coisa. O que é um sistema familiar, né? A gente chegou hoje aqui por causa dos nossos pais e por causa dos ancestrais, dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. Então, há uma hierarquia de lugar e de função. Quando a gente compreende isso, e aí por isso que eu disse, olha, vamos fazer uma abordagem espiritual, tá? Para a gente compreender e por que é a nossa abordagem, né? De desenvolvimento espiritual, certo? Então, quando a gente compreende essa hierarquia dentro desse sistema, a gente compreende o valor deles para que chegássemos hoje aqui. Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Independentemente do que eles foram ou do que eles estejam sendo. Tá? Por quê? Porque a gente faz parte desse sistema. É o nosso sistema familiar. E então, quando a gente compreende o valor disso e a gente percebe o valor de cada um deles para a nossa existência, nós estaremos honrando a função deles de pai e de mãe. Tá? E aí, o que é que acontece? Dentro desse sistema familiar, vamos imaginar que temos ali pontos energéticos, cada um de nós, pontos energéticos, que são informações energéticas desse sistema. E essas informações energéticas, elas vão sendo passadas de geração para geração. Quando a gente não compreende essas leis que são universais, né? Então são leis divinas, são leis naturais, tá? E então a gente não coloca em prática, nesse caso do que a gente está abordando, honrar pai e mãe, a gente fica preso apenas aos padrões negativos, às informações energéticas negativas. E então a gente não flui, a gente não desenvolve, a gente anda em círculos, a gente não desfaz esses nós energéticos. E então a gente fica preso ao mesmo sistema, a esse mesmo sistema. Aí vamos lembrar do que já conversamos sobre os campos morfogenéticos, que a mudança de comportamento de um vai trazer a mudança de comportamento, né, no futuro dos demais. E isso independe, gente, de distância, se você convive com sua família, com seus pais ou não. Porque é um campo invisível, é um campo energético, como o Rupert Sheldrake já tinha dito, é um campo invisível, ele é energético.
Aí lembra que quando nós estudamos sobre isso, né, e falamos da teoria do centésimo macaco, que macacos de uma ilha A passaram a lavar as batatas que eram jogadas para eles, né? Isso na experiência que os cientistas estavam fazendo, jogavam as batatas para eles. Em certo momento, uma macaquinha, né, começou a lavar as batatas antes de comer. E aí, para a surpresa dos cientistas, o que foi que aconteceu? Primeiro, todos os macacos daquela ilha passaram a lavar as batatas ali no mar, né? Porque era uma ilha, então o mar estava ali em volta, né? Todos os macacos daquela ilha passaram a lavar as batatas antes de comer. E aí, para a surpresa dos cientistas, né? Na ilha B, uma ilha bem distante da ilha A, certo? Os macacos de lá também passaram a lavar as batatas antes de comer. Ou seja, então, dentro de um sistema, né, que era dos macacos, né, dentro dessa linha, dessa natureza divina dos macacos, todos eles passaram a lavar as batatas antes de comer. E então, quando você começa a compreender esse sistema familiar e você começa a compreender essas leis, né, que devem ser obedecidas, não é obedecida, entendo obedecida no sentido de compreendidas e vivenciadas, certo? Você vai alterar padrões, vai alterar padrões. O que é a constelação familiar, né? Que a gente falou lá no comecinho, né? Que é uma abordagem terapêutica que visa revelar padrões ocultos, tá? E então, quando você vai ter dificuldade de elaborar conscientemente algumas coisas sozinhos, né? Fazer essa terapia é assim, gente, super, mega, ultra recomendado. Vai ajudar muito a encontrar padrões, né? Esses padrões repetidos dentro do seu sistema familiar. E então você buscar a transformação desse padrão. Então, sair desse pacote de informação. E aí, então, quando você altera essa informação, você muda esse padrão, você está curando seus ancestrais e curando a geração futura, porque está alterando os padrões deles. Então, essa é a nossa função, de alterar esses padrões, quando se dá, então, o progresso de todos. E então, honrar pai e mãe vai estar dentro dessa lei da hierarquia. A gente compreender, né, o valor daqueles que vieram primeiro, daqueles que trouxeram informações e que nós viemos através deles e que temos agora a oportunidade de mudar esses padrões. E então eu lembro que uma vez teve uma menina que estava no nosso grupo e que ela perguntou o que significava, né, honrar pai e mãe. E aí eu precisei responder de uma forma bem mais sucinta na época, porque nós estávamos numa outra abordagem, né? E eu só falei assim, olha, em outro momento a gente vai conversar sobre isso e tal, mas de uma forma bem sucinta. Honrar pai e mãe é se tornar melhores do que eles. Não é no sentido de competição, tá? Ah, eu sou melhor do que os meus pais, porque aí você já saiu da lei de hierarquia. Você já não tem o respeito ao papel deles na sua vida. Então não é nesse sentido, é de ser melhor dentro desse desenvolvimento espiritual. E então você transformando padrões que virão a ser, né, novas informações energéticas. E então todo esse sistema será transformado. E aí é a nossa função de filho, porque a gente não falou agora que o que é a lei da hierarquia, né? Significa que todo e qualquer membro de uma família tem um lugar e uma função. E então, quando é que a gente quebra também essa lei da hierarquia? Quando você vai inverter essa função. Quando você trata seus pais como criança e quer ser o pai e a mãe, porque você acha que você compreende muito mais do que eles. Né? Porque então você já não respeita mais a opinião dos seus pais. Porque você não respeita mais o valor que você dava a eles antes do conhecimento que você tem hoje.
né? E então, você quebra essa lei da hierarquia, porque você está saindo da sua função de filho. Você está quebrando uma lei universal. E então, você vai precisar estar várias vezes nessa condição até compreender qual é a sua função, né? E por vezes os pais também não têm que se colocar na função de filho, né? E ter a independência dele, ter a liberdade deles, não ficar submisso aos filhos, tá? Não tá baixando cabeça para filhos, então saber o lugar do pai e da mãe, né? Saber o lugar deles e saber o lugar do filho. E então ambos estarão em equilíbrio interno. Por quê? Porque compreenderam esse processo, tá? E então honrar pai e mãe é um processo interno. Você não precisa morrer de amores porque se você teve uma infância difícil, se você não teve a oportunidade de ter construído afeto, né? Afeto com seus pais, e então você não precisa se cobrar que você tenha esse afeto hoje, tá? Mas que você vai honrá-los devido à função deles. Agradecer por você ter chegado ao mundo através deles, porque tinha que ser através deles. Não tinha que ser por outros. Nós temos os pais que nós tínhamos condições de chegar até aqui. Então, eles vieram primeiro, olha a hierarquia, eles vieram primeiro para poder nos receber, como nós viemos primeiro para poder receber os nossos filhos. Como os nossos filhos chegaram primeiro para poder receber os filhos deles. Que aí já começa a ser todos nós voltando, né? Dentro do mesmo sistema, voltando. E então, se a gente entra nesse processo de cura, a gente está curando o nosso próprio futuro. Para quando a gente precisar voltar dentro desse sistema familiar. E então a gente cura a nossa ancestralidade e cura a nossa posteridade. Entende isso? Então, o que é que acontece? As nossas células, né, para ficar um pouquinho mais mastigadinho, as nossas células, elas trazem as memórias da nossa ancestralidade, né? E será a nossa relação com essas memórias que determinará o nosso presente e o nosso futuro. Então, muitas das dificuldades que nós encontramos, muitos dos sofrimentos por quais nós passamos, né, vão encontrar as respostas dentro desses padrões, quando não são descobertos, quando não são trabalhados, quando não são transmutados, certo? E quando essas leis universais, elas não são respeitadas. E uma dessas leis, que é a que a gente está abordando hoje, é a lei da hierarquia. E que também vai servir para entre irmãos, os irmãos que chegaram primeiro. Então veja que não são os mais novos, não é que os mais novos devem ser submissos. Tudo que a gente falou dos filhos para com os pais, né? Vai servir dos filhos mais novos para com os irmãos mais velhos. Não é que eles serão submissos, não é que tem que baixar a cabeça para todos nós, né? Para nós que somos os mais velhos, mas de compreender a função de cada um, tá? E o lugar de cada um que chegou primeiro. Teria outras abordagens dentro dos relacionamentos, por exemplo? Teria, mas a gente vai se ater hoje só do honrar pai e mãe, tá? Então, como eu tinha falado, em outro momento a gente pode falar dos relacionamentos amorosos, né? Dessa lei da hierarquia dentro dos relacionamentos amorosos, certo? E de todo esse conjunto que envolve esse sistema, tá? E então, quando a gente compreende essas leis universais e a gente, então, trabalha a transformação desses padrões, nós estaremos nos curando, encontrando o nosso equilíbrio. E então, se a gente encontra o nosso equilíbrio, a gente encontra saúde, prosperidade, paz, né? Uma vida mais leve. Não é aquela vida satisfatória onde acontece tudo que a gente deseja. Não é nesse sentido que nós falamos, mas no sentido de fluidez. A gente não fica andando em círculos, tá? Presos nos padrões negativos.
Ah, mas assim, e por que não tem só padrões positivos? Porque não tem, porque a gente vem no processo de desenvolvimento, né? E desse processo de desenvolvimento, a gente começa por aspectos, por padrões dos quais eram considerados importantes e verdadeiros. E aí então fomos nos engessando naquilo, né? E porque não tínhamos a consciência para e o conhecimento para que acontecesse uma transformação. E hoje, no estágio de hoje, a gente já tem o conhecimento e já pode trabalhar consciência nessa compreensão. E então a gente já pode compreender o funcionamento do universo em nós, né? Não é aquela frase do oráculo de Delfos, né, que é utilizada por Sócrates, que a gente repete várias e várias vezes, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E então hoje chegamos num grau de desenvolvimento hoje que a gente já pode compreender, né, como que funcionam esses sistemas. É só a gente querer, né? E não ficar dando murro em ponta de faca, certo? E então, aí o que é que acontece? Quando nós não honramos os nossos pais, então não conhecemos e não reconhecemos o valor deles e a função deles, né? O que é que acontece? Nós ficamos presos, então, nesses padrões negativos dessa árvore familiar, de todo, né? Esse sistema que envolve. Então, gente, ó, mágoas, ressentimentos, julgamentos, críticas, né? Acusações, né? São formas de que estamos não respeitando essa lei da hierarquia. Então, como a gente tinha falado, né? Quando a gente quer se colocar acima, né, dos nossos pais, e aí você vai incluir avós, bisavós, tataravós, né? Quando a gente quer se colocar acima, ou seja, ocupar o lugar deles, né? E então a gente julga, a gente critica, a gente acusa, a gente fala mal dos pais para os outros, né? A gente está ferindo esta lei natural, a lei da hierarquia. A gente não está respeitando, não está honrando os nossos pais. Porque o valor que a gente vai compreender que eles têm é de que, independentemente de quem eles sejam, eles sempre nos trouxeram ensinamentos. Nem que seja que nos ensinaram a não ser como eles, justamente para transformar esses padrões. E então, quando você compreende isso, você se torna grato pela oportunidade. Então você agradece esse pai e essa mãe. É um processo interno. É um sentimento interno. Não é algo que você tenha que. Porque você pode não conviver mais com seus pais. Seus pais podem até já ter partido. E você pode e deve trabalhar isso hoje, mesmo que eles não estejam aqui. Então, não é só quando você convive com seus pais. E mesmo que eles ainda estejam encarnados, podem estar longe, em outra cidade, né? Pode estar em outro país, você pode não estar convivendo com seus pais. É um processo interno, tá? E então, é um processo que a gente de autotransformação. E nesse processo de autotransformação, você vai estar transformando todo um sistema familiar. E então é a macaquinha que começou a lavar as batatas antes de comer, e toda a macacaiada começou também a lavar as batatas antes de comer. E todas as outras da ilha B, distante da ilha A, também eles começaram a lavar as batatas antes de comer. Então você vê que esse sistema familiar, ele pertence a um sistema muito maior, que é o sistema universal. E então são grupos fechados, tá? De uma corrente energética, é uma corrente energética, que cada vez que esse grupo se expande nesse processo de transformação, ele se dilata e se expandir, né? Então ele se dilata, ele se expande e ele vai abraçando outros sistemas. E então, no final, tudo é um pacote só, é o grande universo.
Então, a gente cuida do nosso sistema, que é um micro, diante do macro, mas que está inserido no macro, tá? Para que a gente, nesse alargamento da nossa consciência, a gente se expanda nas dimensões do sistema do universo. Compreende isso? E então vamos, só para deixar guardadinho aí na sua cabecinha, 5 pontos para a gente ter em mente, né? Do que significa tudo isso que a gente conversou até agora. Então, honrar pai e mãe é um processo de reconhecimento da importância deles e da ancestralidade. Eles deram o seu melhor para que hoje estivéssemos aqui, né? E então, nesse ponto 1, tá? Tenha isso como ponto 1. Veja quantas vezes até o desrespeito pela ausência da compreensão do valor da hierarquia, né? A gente vê com desdém os nossos antepassados, o que eles viveram, como foi preciso eles viverem, né? E a gente não percebe que tudo aquilo que eles viveram foi para que chegássemos hoje aqui. Então, a forma como nossas avós, nossas bisavós, nossas tataravós, né? E os tataravós e bisavós, né? Os avós no masculino também, né? Como eles viveram, tem a importância, o valor, porque foi através de tudo isso que a gente pôde chegar até aqui. Não tinha outra forma da gente chegar até aqui. E então hoje eles tiveram a responsabilidade deles dentro desse sistema, tá? E hoje a gente tem a nossa responsabilidade dentro desse sistema, certo? Então, eles deram o melhor que eles podiam para que nós chegássemos até aqui. Segundo, da aceitação. Honrar pai e mãe é dizer sim à vida, é dizer eu aceito os meus pais. Cada vez que a gente critica, que a gente julga, que a gente condena, que a gente fala mal, que a gente não tem paciência, que a gente não respeita, a gente está dizendo não à vida. Porque os pais são o portal. Eles foram os portais, né, pelos quais, ou o portal pelo qual nós atravessamos para poder chegar até aqui. Tinha outro portal, não, Angélica? Não. É o sistema familiar, só tinha esse portal. Senão não teria outra forma. Nós temos os pais que nós precisávamos ter para que então exercêssemos a nossa responsabilidade, tá? 3, de respeito à hierarquia, né? E como a gente falou, não é obediência ao negativo, é não querer estar acima dos pais, é respeitá-los. Então, honrar pai e mãe, respeitar a hierarquia, né? Honrar pai e mãe é o crescimento. Ou seja, como diz aquela frase, floresça onde você foi plantado, né? Floresça dentro do seu sistema, transforme o seu sistema. Então, o que é que a gente pode fazer de melhor pelos nossos pais? Crescer. Não é julgá-los, é crescer. E é no sentido para se comparar a eles? Não. É para honrá-los. Porque eles voltarão no futuro. E poderão ser nossos netos, bisnetos, tataranetos. E esse sistema estará transformado. Entende isso? Então, honrar pai e mãe é crescer. Honrar pai e mãe, por último, é gratidão. É sentir gratidão. E como honrar pai e mãe é um processo interno, essa gratidão é um processo interno. Sim, você pode chegar para os seus pais e agradecer a eles por tudo. Sim, se eles não estiverem aqui. Ou mesmo que estiverem encarnados ainda, se vocês não tiverem contato. Você vai sentir isso no seu mundo interno, é um processo interior. É esse processo interior que tem que ser trabalhado, tá? De toda essa compreensão. Então, honrar pai e mãe é compreender essa lei da hierarquia, certo? E mesmo quando a gente foi criado, né, por pais adotivos, ou pelos avós, ou por tios, tem tantos casos assim, né? E a pessoa nunca teve contato com os pais biológicos, né?
A lei da hierarquia vai funcionar aí para todos os casos, que é uma lei natural. Então, como é um processo interno, você vai trabalhar isso em você, em relação aos seus pais biológicos, porque foi por eles que você chegou ao mundo, né? E há aqueles que continuaram lhe dando a vida, criando você, sustentando você, ensinando você, da forma como foi possível. Vamos entender isso. Tudo o que os nossos pais puderam realizar conosco é o que foi possível, tá? É o que foi possível. Existe as falhas, existe quando o que era possível não foi realizado, tá? Ou quando houve a negligência da função de pai e de mãe. Mas a gente não vai se ater ao aspecto negativo dos pais, mas à compreensão do que eles conseguiam realizar. E então a gente vai trabalhar esse processo interior de reconhecimento, de aceitação, de respeito, de crescimento, de gratidão. E aí a gente desbloqueia, né? Esses pontinhos, esses nós energéticos, desses padrões que foram passados de geração a geração. Então, hoje é a nossa responsabilidade dessa transformação. Cada um deles, dos nossos ancestrais, foram, na medida do que era possível, quebrando padrões e criando outros, quebrando padrões e criando outros, tá? E então tudo já foi bem pior do que hoje. E hoje, no grau de evolução em que nos encontramos, nós já temos a possibilidade de usar bem, né, o nosso livre-arbítrio para refletir, buscar conhecimento, expandir a nossa consciência e ser instrumento de transformação do nosso sistema familiar. Tá certo, gente? Deu para compreender direitinho até aí? E então eu vou finalizar aqui, e é rapidinho, é para finalizar mesmo. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, como é que eu começo a fazer então esse processo interno, né? Desse reconhecimento, dessa aceitação, desse respeito à hierarquia, né? De eu compreender a função dos meus pais, o valor dos meus pais enquanto portais divinos para que eu chegasse até aqui, né? E não querer ultrapassá-los, não querer passar à frente dos meus pais, saber qual é a minha posição de filho, entendeu? E então eu buscar, dentro desta compreensão, dessa expansão, o meu crescimento, a fluidez da minha vida, né? A transformação dos meus aspectos, né? Interiores, né? Uma forma, e aí vocês podem encontrar, né? Outras técnicas, outras formas de abordagem para se trabalhar esse processo interior, né? Mas uma das formas, e que eu acho bastante interessante, você pode escrever uma carta. Isso é muito útil também quando os pais já partiram, né? Ou quando você tem dificuldade de relacionamento com seus pais, porque sim, como a gente falou, às vezes os pais podem ser pessoas muito difíceis e às vezes nem se falam, né? Nem se falam, não tem contato, tá? E mesmo quando tem, e esse ponto é importante também, mesmo quando você vive em harmonia com sua família, tá? Porque a gente falou mais, né, de quando não se dá muito dessa harmonia, mas mesmo quando você vive em harmonia familiar, você se dá super bem com seus pais, né, com seus irmãos, tudo certinho dentro desse processo, mas você tem bloqueios porque você está dentro de padrões, né? Esses padrões ainda não foram quebrados, entendeu? E então não foram transformados. E então viver em harmonia com a família não significa que estão todos dentro dos aspectos positivos, né? Apenas pode ser todos os gostos e os interesses em comum. E
se chamar isso de harmonia, né? Todo mundo se dá bem porque todo mundo tem os mesmos interesses, né? E podem ter meios pelos quais também viabilize uma vida mais, uma vida familiar mais satisfatória, né? Certo? E então, escrever uma carta é muito interessante sobre isso, tá? E aí você pode fazer o seguinte, aí você vai lá pegar, recomendo não digitar no computador, tá? Nem no celular, escrever mesmo, porque quando você escreve, né? Quando nós escrevemos, nós ativamos determinadas áreas do nosso cérebro, né? Relacionadas à capacidade cognitiva, e então a capacidade de adquirir conhecimento, de compreensão, se alarga isso. Então, escrever à mão traz esses benefícios, tá? Então, eu super recomendo escrever à mão. Pega lá um caderninho ou um papelzinho A4, né? E vai escrevendo sua cartinha. E aí você começa a falar, né, com seus pais, né, das principais experiências que lhe causaram dor. Você vai começar a colocar para fora. Veja que você está fazendo começa fazendo uma terapia, né, individual, né, uma autoterapia, certo? E então você vai falar das suas experiências que lhe causaram dor, daquelas lembranças mais fortes que você tem da sua infância, certo? Aí depois você vai falar, né, como é que você vem se sentindo por todos esses anos, tá? Aí você também vai falar dos aspectos positivos, vai falar, embora tudo isso que me causou dor e que eu tenho essas lembranças e como eu tenho me sentido por todos esses anos, eu também lembro de tal coisa que foi muito bom, daquele passeio que nós fizemos, daquele dia que estávamos almoçando todos juntos. E então, cada caso é um caso, né? Cada pessoa com sua história. Então, você vai escrever uma carta para eles, né? Contando, colocando para fora todas essas suas lembranças, o que você gostaria de falar para eles, certo? E aí, depois dito isso, você vai falar o que você, então, hoje entende que precisava desenvolver. E então, tipo, todos esses anos que eu venho passando por tal dor, pela lembrança do que você fez comigo, meu pai ou minha mãe, né? Quando o senhor, meu pai, me bateu e a minha mãe foi omissa, não me socorreu, não me ajudou. Você está escrevendo para eles. Hoje, né? Com o grau de consciência hoje, eu compreendo que eu precisava desenvolver tais aspectos assim, 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 e que eu não devo fazer isso, realizar isso com meus filhos, com os animais, com a natureza, com os meus amigos, né? Com todo o sistema que me envolve, com o meu chefe no trabalho, com os meus colegas de trabalho, entendeu? E então, que como a gente falou, os nossos pais, eles sempre nos ensinaram, nem que seja a não ser como eles foram. E aí reside também o sentimento de gratidão, de reconhecimento, aceitação e gratidão. Eu reconheço o valor e a função dos meus pais, eu aceito os meus pais, eu sou grata aos meus pais. E em respeito e por honrá-los, eu crescerei, eu desenvolverei, eu transformarei esses padrões. Tá? E aí, por fim, vamos lá de volta para a cartinha, né? Então, a aceitação e o reconhecimento da importância. Você vai colocar isso na cartinha. Por fim, meus pais, eu os aceito como vocês são, como vocês puderam ser. Eu os aceito, os respeito como portais divinos para que eu pudesse chegar até aqui. Eu os aceito e eu os respeito, né? Na função que vocês tiveram, né? Na importância para o meu desenvolvimento. E por tudo isso, eu lhes sou grata. E aí manifesta a sua gratidão. Você pode depois guardar essa carta, você pode rasgar e jogar fora, você pode queimar, isso é indiferente do que você vai fazer com a cartinha. Mas escreva, é um exercício maravilhoso e é libertador. Tá? Então, quando a gente, em algum momento, pode parar assim para pensar: nossa, mais uma lei para respeitar, mais coisas para se compreender, como se fosse algo sendo exigido de nós. E não é. É algo justamente para nos libertar.
As leis divinas são leis de libertação e não leis de aprisionamento. O que aprisiona são os padrões de sentimentos, de emoções e de comportamentos, e não as leis divinas. E como honrar pai e mãe também é um dos mandamentos, né, do Evangelho, a gente conclui também com o que Jesus disse, e a gente sempre fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lei divina é para libertar, é conhecermos onde nós estamos presos e vivermos a lei divina em nós, sermos um instrumento divino de transformação, de progresso, de desenvolvimento de um sistema familiar e então da humanidade e então do universo. Porque quando nós nos expandimos, é o universo se expandindo. Conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerás os deuses e o universo. Tá certo, gente? Em outro momento, nós podemos abordar os outros aspectos que eu falei, tá certo? As outras leis. Por hoje foi só, por enquanto, né? Do honrar pai e mãe. E que consigamos e que coloquemos em prática o honrar pai e mãe para a gente parar de estar andando em círculos e então a gente crescer, a gente desenvolver, a gente se transformar, certo?